Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Marco Marrafon e gostaria de me apresentar. Eu sou professor de Direito e Pensamento Político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde a graduação, mestrado, doutorado. Sou ex-presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, onde também sou membro. Sou professor, advogado e também tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Planejamento e depois de Educação durante o período de 2015 a 2018, tá bem? E hoje eu vou tratar com muita honra, com muita alegria, do tema da reengenharia constitucional, um tema muito importante que tem sido colocado aí por todo mundo, que vai justamente analisar os impactos das mudanças tecnológicas dessa transição civilizacional. Antes, eu gostaria de agradecer muito a todo o pessoal da organização do 18º Congresso Nacional de Direito Constitucional e Cidadania, em especial meu amigo, o grande jurista Zumar Fachin, que tem feito um belíssimo trabalho junto ao IDCC. Então, a nossa palestra de hoje, ela vai tratar de 4 temas fundamentais. Primeiro, eu vou desenhar para vocês rapidamente as bases, os fundamentos daquilo que nós chamamos de primeiro constitucionalismo e também as instituições da chamada democracia liberal. Depois, no contexto das novas tecnologias, temas como 5G, inteligência artificial, blockchain, bioética, big data, nós vamos então analisar o que está acontecendo no mundo e as razões de crise dessas instituições da democracia liberal. A partir daí, falaremos um pouquinho sobre as consequências, como o cyberpopulismo, e na sequência também nós vamos tratar do que é a ideia de reengenharia constitucional, tudo bem? Então são 4 partes, nós vamos tratar disso agora, vamos falar rapidinho e eu espero que vocês gostem muito. Como todos nós sabemos, quando a gente estuda lá em Direito Constitucional, especialmente em Teoria da Constituição, o constitucionalismo ele se ergue enquanto movimento teórico moderno muito atrelado às grandes revoluções demoliberais burguesas. Nós podemos citar a Revolução Gloriosa na Inglaterra, de 1688 a 1679, né, aquele período onde ela termina, já que ela começa bem antes. Podemos citar a Revolução Francesa, 1789. Podemos citar também a independência dos Estados Unidos e a própria formação da Constituição Americana como movimentos que vão construindo um pensamento constitucionalista assentado em bases muito importantes para aquilo que nós chamamos de um novo estágio civilizacional. Ou seja, nós saímos do antigo regime feudal, passamos por um Estado absolutista, nesse Estado absolutista prevalecia a concentração de poderes e a vontade do rei, e chegamos ao modelo constitucionalista de um Estado de Direito. E Estado de Direito significa especialmente a supremacia, né, o império da lei fundamental e da Constituição, a ideia de racionalização e limitação dos poderes, especialmente dos poderes políticos, pela própria Constituição, e também a ideia de defesa dos direitos fundamentais. Então esses são cânones fundamentais do primeiro constitucionalismo que vão aparecer também aí suas adjacências, como por exemplo, do império da lei decorre a necessidade de fazer o controle de constitucionalidade. Da ideia de racionalização e limitação do poder decorre a necessidade de separar os poderes em 3, né, a fórmula clássica de Montesquieu, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Também decorre daí a noção federalista de dividir os poderes entre âmbitos de competência. No caso brasileiro municipal, né, o município ele tem esferas de poder político, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Estadual, né, os estados-membros têm a esfera de poder político, justamente a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, também o Poder Judiciário Estadual e o âmbito do poder político federal ou nacional, que vai ser justamente a União Federal, com as 2 casas parlamentares, a Câmara dos Deputados e o Senado, e também a Justiça Federal, o que se representa o Poder Judiciário, e a Presidência da República representando o Poder Executivo. Então são um conjunto de instituições que vão montando um arquétipo, a gente vai dizer, né, uma estrutura que representou um avanço civilizacional. Junto a elas, é importante a gente mencionar, já que está intimamente ligado ao nosso tema, veio a ideia de democracia representativa, uma vez que era necessária a especialidade funcional para debater temas, era necessário tempo
né, os cidadãos que fazem comércio, que estão trabalhando, que estão cuidando das suas vidas, muitas vezes não dispõem do tempo necessário, e aí então veio a ideia do mandato parlamentar, um mandato que se conecta com a legitimidade popular, mas também tem independência, por isso que ele tem um período de tempo, né, geralmente 4 anos, como é no Brasil, o mandato do parlamentar, seja vereador, deputado ou mesmo senador. Vem a construção das representações via partidos políticos, sindicatos, enfim, como maneiras de canalizar a vontade popular e construir aquilo que nós chamamos de uma democracia constitucional. No entanto, como eu estava dizendo para vocês, o mundo está mudando. Se naquele momento o primeiro constitucionalismo do final de 1700, que se desenvolve a partir de 1800, né, um constitucionalismo oitocentista, representou um grande avanço civilizatório. Imaginem vocês que ao invés da vontade do rei, prevalece a vontade da lei. Imaginem vocês que a partir do princípio da legalidade, a gente sabe desde antes quais condutas serão passíveis de criminalização ou não, coisa que não havia no período medieval, no antigo regime medieval. Então isso representou um avanço muito forte. No entanto, como eu disse, as novas tecnologias, e aí eu quero destacar especialmente no direito a importância do Big Data, da robótica, da inteligência artificial, a hiperconectividade com 5G, a computação quântica, tem nos colocado novos desafios. Novos desafios que serão muito importantes para que a gente possa compreender e possa também superar esses novos desafios, porque as instituições da democracia liberal são muito importantes. Elas representaram efetivamente uma conquista da humanidade, tá certo? Então, nesse contexto todo, eu gostaria de resgatar algumas ideias do professor Manuel Castells, em seu livro chamado Ruptura. Tá? O professor Manuel Castells vai dizer o seguinte, olha, há uma crise grave nas instituições de representação da democracia liberal. Essa crise, ela vem assentada especialmente, tá, em 4 pilares principais. A primeira delas é justamente a dissolução do potencial do Estado-nação em resolver os problemas dos seus cidadãos. No mundo globalizado, numa sociedade em rede, onde já se fala em transracionalismo, né, transnacionalismo, onde as esferas estatais estão conectadas, já não é possível mais se falar na soberania tal como em 1500, 1600, no advento do Estado moderno ainda absolutista, e especialmente com o Estado liberal a partir do final de 1700. Porque as nações, hoje, elas se veem enredadas no mundo globalizado, em que há justamente esferas jurídicas que não se resumem ao Estado-nação, ao direito-nação. Isso implica uma questão muito importante, que é justamente o agravamento da chamada crise de representação. O que significa isso? Significa que as populações locais, muitas vezes, se sentem muito longe, muito distantes dos focos de decisão política que vão efetivamente influenciar em suas vidas. Então, muitas vezes, uma decisão de um governo ao abrir uma importação ou fazer um grande tratado com outros, com o mercado comum, por exemplo, pode gerar consequências de desemprego no âmbito local e as pessoas se sentem distantes da tomada dessa decisão, porque é uma decisão tomada na cúpula, num evento globalizado. Então essa distância gera uma crise de representação e uma crise de identidade. Atrelado ao segundo fator que o Manuel Castells cita, né, eu destaquei 4 pontos, o primeiro é esse, a incapacidade do Estado-nação de resolver todos os seus problemas, vem a crise econômica. Ou seja, as grandes crises econômicas mundiais, e a crise de 2008 é um destaque muito importante, né? O mundo teve que despender mais de $1 trilhão para salvar justamente a economia mundial. Lembre que aconteceu bancos, né, com grande número de clientes, um dos maiores bancos do mundo, como o Lehman Brothers, simplesmente faliram e romperam todo o sistema capitalista, fizeram com que as pessoas cada vez mais tivessem medo de perder o seu emprego, ficassem aterrorizadas com as questões de segurança, e o medo é o grande motor de algo muito ruim, que é a xenofobia, que é a busca de um retorno ao passado. Né? Com as novas tecnologias é muito difícil dizer o que vai acontecer no futuro, e muitas vezes as pessoas preferem se recolher na busca de um retrocesso civilizacional, né, buscando questões que estão envolvidas e estão presentes em seu passado, resgatar isso.
Então, pessoal, a crise econômica global, especialmente em 2008, atrelada ao distanciamento dos poderes decisórios, ela tem gerado essa crise de representação. São os dois primeiros fatores. Para a gente dar uma ideia do que isso significa, vamos imaginar o seguinte. Vocês sabem que há muito pouco tempo atrás foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ou seja, seus dados no ambiente web estão protegidos e o uso de dados apenas mediante consentimento a uma série de regras. A própria União Europeia também tem todo um regramento em relação a isso. Ou seja, os países todos têm seus blocos normativos, suas leis que tratam da proteção de dados das pessoas. Mas com o ambiente web, não há mais segurança acerca desses dados. Ou seja, pode ser que algum hacker lá no Cazaquistão, né, viole seus dados, jogue na rede, pegue fotos pessoais, destrua a sua reputação, e você não vai conseguir que a polícia brasileira, por mais que talvez ela consiga identificar a pessoa, que ela torne efetiva essa decisão. Essa decisão é uma persecução penal, possa prender a pessoa. Então, percebam que nós temos problemas que são globais, e para esses problemas globais, apenas soluções globais. A cooperação aí é um grande mote para resolver o problema da criminalidade organizada transnacional. De qualquer modo, esse é um retrato, a proteção de dados é um retrato fiel do que acontece com a incapacidade do Estado-nação de dar conta dos grandes problemas mundiais. Tá? E se o Estado-nação não dá mais conta, as decisões são globais e estão longe do poder local. Essa distância gera crise de representação da democracia liberal. Os outros dois fatores muito importantes é que as próprias instituições políticas da modernidade, como o parlamento, os partidos políticos e o governo em geral, elas estão envolvidas, né, de maneira bastante frequente em escândalos de corrupção, o que gera uma chamada crise moral da política e uma certa aversão à política. Crise de corrupção que a maioria das vezes está atrelada ao problema do financiamento eleitoral, de campanhas muito caras para pouco financiamento, que vai gerar uma situação, né, de desvios de pagamentos de propina nos partidos europeus, nos partidos brasileiros, nos partidos americanos. Esse problema de financiamento de campanha é um problema mundial e que gerou uma crise moral de descrença na esfera da legitimidade política. Então nós temos aí uma distância, né, a incapacidade do Estado-nação como primeiro fator. O segundo fator, as crises econômicas globais que geram medo e insegurança ao cidadão, e o terror é o grande motor das políticas racistas, preconceituosas, da xenofobia, da aversão ao estrangeiro, da aversão a perder, né, do medo de ter seu emprego tomado por outro alguém. O terceiro ponto é justamente esse ponto da crise de legitimidade política, como grande questão aí a questão do financiamento da campanha. Nós sabemos que a democracia tem um custo, e esse custo é importante que seja compartilhado pela sociedade, porque o custo da democracia é o que certamente garante sua imparcialidade, a possibilidade de inclusão. Agora, esse custo não pode ser exacerbado, não pode ter fundo eleitoral demais, né? Como também esse custo não pode ser pago por medidas ilícitas. Mas isso tem gerado, sim, a crise de legitimidade política. Por último, nós vivemos uma era da chamada política dos escândalos, que é justamente baseada muito fortemente nas fake news. Hoje, os grandes líderes mundiais são envoltos em fake news de tal maneira que todo mundo é jogado na vala comum. Mesmo aqueles que são os mocinhos, aqueles que são honestos, acabam numa rede de mentira sendo incriminados. E aí a sensação na política dos escândalos é que todo mundo é igual, estamos na vala comum. E se todo mundo está na vala comum, a população não consegue saber quem é mocinho e quem é bandido. O pior dessa história é que quando já há muita contaminação no ambiente da internet, no WhatsApp, a gente não consegue mais detectar mocinho bandido apenas por fake news, tá certo? As fake news vão justamente encobrir, fazer uma confusão nesse ambiente, contaminar. Elas favorecem os bandidos porque elas colocam lama, colocam o mocinho na vala comum do bandido, para dizer assim de maneira muito clara. Então também já tem se tornado uma disputa de iguais, ou seja, na política dos escândalos não tem feito tanta diferença mais os escândalos em período eleitoral. Mas o grave de tudo isso é que são tijolos jogados para destruir o sistema político como um todo. Se já há o problema de uma corrupção presente nos sistemas eleitorais e nas campanhas eleitorais,
há um segundo problema, que é fake news em escala muito abrangente, muito ampla, acabam deslegitimando o sistema político como um todo e as pessoas não acreditam mais de vez na política. Então, este é o quarto fator que soma, ou seja, colocar todo mundo na vala comum, não diferenciar o mocinho do bandido e fazer com que o mocinho, né, seja contaminado por fake news, acaba gerando um efeito muito ruim para a política como um todo. E os resultados podem ser terríveis, porque as pessoas podem começar a aproveitar e defender ideais autoritários. E nós sabemos que a democracia pode não ser uma forma perfeita, mas é o melhor sistema que nós temos, né? Como diria o Churchill, né? Eu não concordo, a democracia é o pior regime, exceto todos os outros, né? O grande comandante inglês durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, disse isso e é uma lição muito importante para todos nós. Então esse quadro tem feito com que, segundo Manuel Castells, as instituições da democracia liberal não estejam mais no lugar onde elas devem estar, que é na mente das pessoas, na vida das pessoas, no sentimento de pertencimento das pessoas. Vamos pensar no Brasil. Se fizer uma pesquisa e perguntar para boa parte dos brasileiros, olha, você concorda com fechar o parlamento, fechar a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara de Deputados e o Senado Federal? Muita gente hoje concordaria, porque enxerga isso como um gasto inútil. Ou seja, o parlamento, que é o lugar de fiscalização do poder executivo, de elaboração das leis que vão regular nossas vidas, ele está perdendo a legitimidade de maneira muito rápida e muito intensa. Então esse quadro tem gerado um certo oposto que tem dominado eleições no mundo inteiro. Tá? Isso tem acontecido na Inglaterra, tem acontecido nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, que é o quadro do cyberpopulismo, ou seja, esse populismo assentado em fake news, que repete os velhos dogmas do antigo populismo, que é o quê? Simplificar temas complexos. Tudo é tratado como se fosse mole de resolver, como se fosse facinho e etc. A simplificação de temas complexos que podem ser resolvidos com o Twitter. A política não é assim, os problemas da política são complexos, tal como o problema da vida das pessoas. Isso necessita debate, reflexão e principalmente ação. Mas simplificar temas complexos, falar numa linguagem populista para ganhar, né, o espírito das massas, achincalhar as instituições, dizer, olha, o judiciário não serve para nada, o Supremo tem problemas, o parlamento só atrapalha a minha vida, isso é populismo. Também, além de achincalhar as instituições, acabar com a ideia de que é preciso um sistema de freios e contrapesos, tão importante para o desenvolvimento da economia mundial desde 1800, a ideia de estabilidade, de segurança, de representação. Agora não, vamos dizer, ó, freios e contrapesos não precisa, eu quero concentrar o poder para poder decidir rápido, e isso é o germe do autoritarismo, o germe dos chamados fascismos contemporâneos. Tudo bem? Então, esse quadro exige que nós do direito, nós que estudamos teoria política, nós que somos, acima de tudo, cidadãos, nós estamos num congresso de direito constitucional e cidadania, nós possamos repensar as próprias bases. E o que tem me ocorrido, é uma tese que eu tenho defendido já em diversas universidades, defendo nas minhas aulas, é justamente a noção de reengenharia constitucional. O que significa? A ideia de reengenharia é justamente para mostrar que nós vamos mexer numa dimensão estrutural, vamos mexer na parede, não na finalidade que a parede tem. Tá certo? Eu busquei essa expressão lá atrás de um grande pensador, um grande teórico da política chamado Giovanni Sartori. Ele fala em engenharia constitucional para mostrar as estruturas constitucionais do mundo contemporâneo. E o que eu tenho dito é o seguinte: na era digital, numa era de transição civilizacional, mais do que nunca é preciso uma reengenharia para que as instituições funcionem. A população está cansada de muitos direitos na lei e direitos não concretizados na vida real. Está cansada de chegar no hospital e não ter o direito à saúde. Está cansada de ir à escola e não ter uma educação de qualidade. Está cansada de viajar e encontrar estradas esburacadas. Isso mostra que o Estado brasileiro e as instituições construídas nos anos de 1800, no século oitocentista, elas estão defasadas em relação à velocidade das relações humanas no mundo atual. Nós somos seres mais ansiosos.
Antigamente você marcava um horário com a pessoa num café, você esperava exatamente naquele horário, ficava tranquilo tomando seu café, se ela atrasasse você aguardava. Hoje, nós já chegamos no café e já pegamos o celular e mandamos mensagem ou ligamos para dizer, olha, estou aqui, qual mesa você está, a gente nem observa o ambiente, nem curte um pouquinho o som do ambiente, a gente já liga, porque a gente já quer resolver a nossa ansiedade. Nós gostamos de assistir séries ilimitadamente, não aceitamos mais limites, queremos gigas ilimitados para a gente poder navegar, navegação ilimitada. Então isso nos torna pessoas mais ansiosas e o processo do nosso tempo da vida, do nosso modelo mental na era digital exige respostas rápidas. Respostas rápidas que as instituições constitucionais construídas em 1800 não dão mais conta. Mas é possível abdicar do conteúdo, professor, da finalidade do Estado, da finalidade da Constituição, de maneira alguma. Por isso que é uma reengenharia. Quando nós pensamos na Constituição de 88, nós pensamos em uma estrutura de Estado e distribuição de poderes para atingir determinadas finalidades. Então nós temos a estrutura e a finalidade a ser atingida. A finalidade é justamente a concretização e a realização dos direitos fundamentais. Começando pelos direitos individuais, ali no artigo 5º, desde a livre iniciativa, desde a liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade de reunião, passando pelos direitos sociais a partir ali do 6º e das normas esparsas. Então a finalidade constitucional, ela é um objetivo civilizatório que significa a realização da modernidade. Por isso que a reengenharia constitucional, ela busca mexer onde? Nos instrumentos para alcançar essas finalidades, na estrutura da democracia liberal. E nessa estrutura tem alguns temas que são de destaque. Por exemplo, os partidos políticos hoje estão em grande movimento. A gente fala dos movimentos cívicos, fala do movimento Livres, movimento Agora, movimento Acredito, movimentos de renovação política no Brasil, que estão aí construindo pontes com os partidos. Os partidos têm alguns dialogados, como por exemplo a Cidadania. Então a gente percebe nitidamente que é necessário uma reconstrução e maior abertura dos partidos políticos para que ele dialogue com a sociedade civil e consiga construir consensos mínimos, ou acordos, para não usar a palavra consensos, que canalizem os anseios da sociedade. Não pode ficar distante, porque sem essas instâncias de pensar, de construir as políticas públicas, a gente pode recair na demagogia, num populismo demagógico, num poder das massas que não é desejável nem mesmo aceitável. Outra instituição que precisa urgentemente de se aproximar de uma reengenharia, o Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro hoje, como eu disse, está perdendo legitimidade de uma velocidade muito grande, demora para decidir, não está conseguindo encontrar o seu espaço. Então a retomada do protagonismo parlamentar para que ela possa atender os anseios passa também por medidas simples de aproximação. Imaginem vocês o seguinte, hoje os projetos de lei muitas vezes ficam trancados em pautas, na pauta de uma comissão, como a Comissão de Constituição e Justiça, ou na próprio plenário de uma casa parlamentar. Imagine se a gente admite a iniciativa popular para que, através de uma identificação na internet, as pessoas possam justamente pautar quais temas querem que os congressistas deliberem. Então isso é um movimento de oxigenação. Então, em especial, a estrutura do poder e da administração pública, no poder executivo, o pacto federativo, o parlamento e os partidos políticos, bem como uma discussão profunda e séria dos sistemas eleitorais, faz-se muito necessário para que a gente possa reaproximar as instituições da democracia liberal da população. E assim a gente consegue, paulatinamente, evitar discursos simplistas, discursos populistas, discursos autoritários que têm gerado um grande ambiente de polarização, ilhas de ódio na internet, onde não se dialoga. Nós sonhávamos com uma internet que fosse uma ágora digital, não ilhas de ódio, onde a gente só quer confirmar aquilo que a gente já acredita. E, especialmente, superar tudo isso demanda esse conjunto de reengenharia com um forte viés de políticas públicas baseadas, pensadas em evidência. Então, essas são algumas ideias que a gente tem colocado, algumas ideias para que a gente possa pensar de maneira bastante responsável, mas também de maneira bastante criativa, os cânones que vão balizar o constitucionalismo do século XXI, o constitucionalismo de um novo tempo que exige que as instituições jurídicas e o poder judiciário
exerça os seus papéis com a devida agilidade e que possa, assim, cumprir todos os nossos desígnios, nossos anseios de uma modernidade ainda tardia e não realizada. Meus amigos e minhas amigas, era essa a minha contribuição. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês nesse momento e espero ter colocado aí os germes, né, da provocação para que a gente possa construir um novo modelo, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus.